Olá, sejam bem-vindos. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo foi criada em 2005, um passo gigantesco na direção de respeito aos direitos da pessoa com deficiência. Até então, essa população era quase que invisível, sem nenhuma mínima perspectiva de inclusão social. Nós queremos abordar esse tema para ver os trabalhos da Secretaria que tem sido feito até hoje. E para falar sobre isso, sobre esse marco inicial, sobre os 17 anos de história, de muito trabalho, de muita luta, a gente traz hoje a secretária adjunta Dica Vidal. Dica, que honra você nos privilegiar hoje para a gente bater esse papo. Eu queria começar para esclarecer, né, para todo mundo que está em casa, perguntando qual é de fato o trabalho da secretaria. Suelen, Roberto, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma responsabilidade muito grande vir aqui hoje representando a SMPED, representando a nossa secretária Silvia Greco, né? E eu fico muito feliz e honrada pelo convite. Antes de eu te responder o papel, eu gostaria que vocês me dessem a liberdade de fazer minha autodescrição. Tá? Para quem estiver assistindo o programa, eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,70 m, eu tenho cabelo liso com alguns fios brancos e uns dourados para disfarçar os brancos. Eu uso óculos porque eu tenho miopia. Eu estou usando um terno preto com detalhes em botões dourado, uma calça preta com detalhe bege e um sapato alto com um bico fino preto. Eu não vou falar quantos quilos eu peso, porque eu não vi que nenhum lugar obrigava a falar, né? Então, eu vou pular essa parte. E eu tenho 41 anos, hoje eu estou secretária adjunta da pessoa com deficiência. O trabalho, a pergunta é muito importante, porque muita gente no nosso município ainda não conhece a secretaria. E é uma secretaria, como o Roberto falou, criada em 2005, com o intuito de promover o protagonismo da pessoa com deficiência. Então, eu acho que é uma luta que vem há muitos anos, né, muitos séculos. Antigamente, a pessoa, eu lembro quando eu era criança, se você ia na casa de alguém que tinha alguma pessoa com deficiência, ela era praticamente escondida. E eu, como uma pessoa que tem uma irmã com deficiência, eu achava isso assim um absurdo. Então, o que nós queremos é o protagonismo da pessoa com deficiência e é fazer políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Quais os principais serviços que a Secretaria desenvolve hoje? Olha, hoje a Secretaria tem bastante serviço para a gente se orgulhar, né? Um serviço que eu gosto muito, muito, e recebeu, inclusive, um prêmio internacional. A secretária Silvia viajou para Viena para receber esse prêmio. É a Central de Intermediações de Libras, que é chama SIL SMPED, que é um aplicativo onde você, munícipe da cidade de São Paulo, você liga e você tem nos serviços públicos, nas ambulâncias do SUS, esse ano nós colocamos em todas as ambulâncias do SUS esse serviço. Você liga e automaticamente é recebido, demora muito pouco tempo quando você faz a ligação é gratuita, a SMPED que paga, então não tem nenhum custo para o munícipe, para o usuário. Você liga e você tem você vai ter um atendente que vai fazer automaticamente a intermediação entre a pessoa surda e o atendente. Então, esse serviço é um serviço premiado, como eu disse, e que traz muito orgulho para a secretaria. Além disso, a gente tem a Paraoficina. A Paraoficina Móvel é outro serviço gratuito da prefeitura. É uma parceria entre a Secretaria da Saúde e a ACD, onde você vai... Geralmente, nós fazemos no CERS, que é Centro Especializado em Reabilitação. A gente faz um agendamento no CER. As pessoas, os munícipes vão lá, os cadeirantes, pode ter o conserto da cadeira de rodas ali na hora, sem pagar nada. A nossa ambulância, a nossa paraoficina, ela é toda montada como uma oficina mesmo para fazer todos os atendimentos. Então, tem o atendimento da cadeira de roda, de órtese, de prótese, de muleta, né, de andador, caso o munícipe precisa de alguma autocorreção. Então, a gente tem esse trabalho gratuito.
Esse ano, especificamente, nós estamos assim com orgulho com a Menina dos Olhos da Secretaria, que é um projeto da secretária Silvia, né? Que é a implementação do Centro TEA, que é o Centro do Espectro Autista. Então, vai ser o primeiro Centro TEA aqui em São Paulo. Provavelmente a gente entrega em 2024, onde vai ter atendimento para todos os espectros autista e familiares. Você falou do CIL, que é a Central de Libras. Quando uma pessoa quer falar com um banco, ele quer conversar com o banco, quer conversar com uma prestadora de serviço lá na área de internet, de TV, alguma coisa assim, vocês fazem essa intermediação ou vocês pedem para as empresas terem esse trabalho? Olha, eu sei que algumas empresas de telecomunicação, elas têm esse serviço. Mas nós temos gratuitamente para os munícipes, eles podem baixar no celular deles, é Android e iOS. Então, eles baixam gratuitamente e ele precisando, em qualquer serviço que ele tiver, ele pode usar. Mas nós temos na nossa rede municipal o serviço gratuito. Porque o CIL, como você explicou, e eu também sei, é que é para conversar com a prefeitura, com os órgãos da prefeitura. Isso, com os órgãos da prefeitura. Mas o de... munícipe pode baixar e fazer a ligação se ele precisar ser atendido por alguém em outro local. Mas é específico para trabalhos municipais. A gente tem que deixar bem claro para quem está nos assistindo saber exatamente como ele usa, né? Ou seja, eu tenho um buraco lá na minha rua, eu quero denunciar esse buraco. Eu posso usar o CIL? Pode usar o CIL através do portal 156 ou baixando o aplicativo que nós temos esse atendimento via CIL. Ok. Na parte do ônibus lá que você falou de concertos, às vezes tem falta de peça, tal, vocês reprogramam uma nova visita para trocar a peça, porque você não pode levar peça de tudo, de órtese, prótese, cadeira, que existe centenas de cadeiras diferentes. Vocês reprogramam para levar a peça, para trocar a peça adquirida do fabricante? Sim, como todo serviço público, né, tem a parte de licitação de peças, às vezes acontece de faltar peças e a gente remarca um outro dia. Mas é importante frisar que são as cadeiras de rodas doadas pelo SUS. Sim. Tá? Então, isso assim, é importante frisar que tanto a órtese e a prótese é doadas pelo SUS e aí tem o conserto gratuito. Todo esse trabalho que você citou, né, todos esses projetos, eles têm uma mãozinha e um suporte de outras secretarias? Vocês trabalham em cooperação? Isso é muito importante frisar. A nossa secretaria, assim como o Roberto bem sabe, é uma secretaria meio. O que isso quer dizer? Que a maioria das ações nós apenas participamos como colaboradores dos projetos. Então, nós precisamos das outras secretarias para desenvolver o serviço da SMPED. Então, por exemplo, na Secretaria da Saúde, a gente compra o aparelho, que nem nós doamos alguns robôs Nirvanas e robôs ARMS para a Secretaria da Saúde. Então, a gente faz a compra e repassa para eles. E aí eles têm todo o trabalho de atendimento ao munícipe. No esporte, a gente tenta ajudar. A gente tem um programa que chama Inclui Sampa, que é um programa que a secretária Silvia Greco, quando ela entrou na secretaria, ela foi em cada secretaria e fez um levantamento do que nós poderíamos fazer em cada secretaria. Então, nós chamamos isso de Inclui Sampa, porque a gente foi em todas as secretarias, fizemos um plano de como poderia ajudar e uma parceria. Então, a gente tem parceria com a Secretaria da Cultura, e aí a gente faz um festival, por exemplo, que é um festival sem barreiras, que se chama Festival Sem Barreiras, e a Secretaria da Cultura contrata para a gente um artista que tenha deficiência, é contratado pela Secretaria da Cultura. Então, é uma parceria. A gente faz o festival, mas graças à parceria com a cultura, tem a contratação, né? Então, é muito legal. Dica,
Eu sei que o trabalho da secretaria é importantíssimo porque entra numa população que até então estava totalmente desprestigiada, né? Era invisível aos olhos da sociedade. Então, qualquer coisa que você faça dentro da secretaria em favor dessa população é importantíssimo. Qualquer pequeno movimento que você faz é importante, sabe? Para um, para dois, para três. Mas eu queria saber de você o seguinte: de todos esses 17 anos de secretaria, quais são os trabalhos mais abrangentes, aqueles que foram premiados, você já falou que foi o seu, certo? Mas aquele que vocês falam assim, poxa, esse trabalho foi 10, a gente atingiu a cidade de São Paulo inteira, a gente atingiu um monte de deficiências diferentes. Qual o trabalho que pesa para vocês? Nossa, essa pergunta é é até complicada de responder, né? Porque se você for pensar na deficiência, são várias, múltiplas, e algumas até que nós não conhecemos, né? Que são as doenças raras, que sempre surge uma nova doença aqui na cidade. Eu acho que eu gosto muito da CPA, pensando na cidade, pensando na arquitetonia, né, da cidade, a parte arquitetônica. Então, eu gosto muito do trabalho da CPA, eu acho que é um trabalho muito importante. Mas o da CPA, quando você fala em pessoa com deficiência, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? É uma rampa, né? Uma acessibilidade, assim, acessibilidade mais arquitetônica. Uhum. Então, pensando nisso, que é a primeira coisa que a gente pensa, eu penso que a CPA é um dos órgãos mais importantes que nós temos lá, por cuidar da parte da acessibilidade arquitetônica, da acessibilidade digital, que é muito importante também. As pessoas não veem que, por exemplo, o cego, ele é um consumista. Então, as pessoas não enxergam esse público. Esses dias a secretária me contou uma história, me permite contar aqui, que ela comprou um tênis para o Nicolas, um tênis de uma empresa famosa, e aí o tênis era com uma tecnologia nova que ele dobrava. Então o Nicolas, que ele é cego dos dois olhinhos, ele consegue colocar sozinho aquele tênis. E aí ela fez uma postagem porque ela queria falar que aquele tênis foi algo importante para o filho dela, porque ele tem autonomia de colocar sozinho, né? Tem independência. E postou na rede social. Nisso, a empresa entrou em contato, falou, olha, eu não tinha... Nessa semana nós vendemos mais tênis porque você fez uma postagem. O tênis, ele não foi pensado para o público cego. Mas só da pessoa fazer uma postagem de atender aquele público, teve esse alcance. Então, assim, se a gente pensar na acessibilidade digital, eu acho que isso é muito importante, porque você dá autonomia para as pessoas com deficiência visual ser consumista, entrar numa loja, entrar no mercado e comprar. Nós vamos fazer uma pausa aqui, bem rapidinho, mas eu quero deixar uma pergunta no ar agora sobre uma questão que é muito importante e às vezes um pouco escassa para nós pessoas com deficiência, que é o acesso à saúde, né? Como você avalia o atendimento, né, humanizado, o atendimento acessível para as pessoas com deficiência hoje? E o que ainda precisa ser feito? Quais os próximos passos? E aí você responde depois do nosso intervalo. Você sabia que pode interagir com o nosso programa? Fazer perguntas, mandar sugestões, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e entrar em contato conosco. Nós estamos te esperando. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje recebendo a secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, Dica Vidal. E eu deixei, antes do intervalo, uma pergunta no ar, que é sobre o acesso à saúde, né, pelas pessoas com deficiência. Como você avalia hoje esse acesso, a qualidade do atendimento e o que precisa ser melhorado? Olha, quem cuida na cidade de São Paulo dessa área específica é a Secretaria Municipal de Saúde.
Mas nós, enquanto SMPED, nós temos uma parceria muito boa, eles são grandes parceiros nossos, então sempre que a gente pode, a gente está ali em reuniões semanais, né? Tem as reuniões de trabalho, de grupo de trabalho, e a gente sempre está lá, olha, precisa disso, precisa daquilo, precisa melhorar isso, mas também sempre apoiando, né? Que nem com a doação de robôs, vai ter a doação de cama ginecológica para pessoa com deficiência. Então, assim, a gente sempre procura estar em parceria com a Secretaria da Saúde. Eu, particularmente, acho que melhorou muito o atendimento na saúde para pessoa com deficiência, graças aos CERs, né? Hoje em dia, antigamente, você não tinha o diagnóstico da pessoa com TEA, né, do transtorno espectro autista. E hoje em dia nós já temos o diagnóstico. Então é muito comum você ouvir falar assim, nossa, mas hoje em dia tem tanto autista. Não é que tem tanto autista, é que hoje em dia você tem o diagnóstico. E a rede tem o diagnóstico. Então, é importante frisar, né? Claro que, como todo serviço, tem que melhorar muito. Mas eu acredito que essa gestão está fazendo um trabalho muito especial em relação a isso. Então, Dica, eu queria abordar agora sobre a lei de cotas, que apesar de ter sido uma lei criada em 1991, ainda divide algumas opiniões, muitas pessoas falam sem conhecimento, enfim. Queria que você explicasse um pouco sobre a importância dessa lei e os avanços, né, as conquistas e também as dificuldades, né, de ela ser realmente cumprida como deve ser cumprida, porque muitas vezes ela só existe ali dentro de uma empresa, no papel, aí na prática fica a desejar. Olha, essa pergunta me remete à nossa Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal fala que todos somos iguais perante a lei. E a Constituição também garante todos os nossos direitos e deveres como cidadãos. Infelizmente, eu vou ser muito específica na minha opinião, tá? Eu quero trabalhar para que um dia não tenha essa palavra inclusão. Né? Porque eu acho que a partir do momento que você usa a inclusão, você já está excluindo os demais e não está unificando. Então, por isso que eu acho bonito esse artigo 5º da Constituição Federal. Porém, se não tivesse essa lei da pessoa com deficiência, o mercado de trabalho não estaria preocupado em contratar pessoas com deficiência. A gente precisa sempre levar em consideração e falar para a população que o que importa é a pessoa. Então, não é porque ela tem uma deficiência que ela não pode ter o protagonismo profissional dela. Né? E, às vezes, eu penso que as empresas pensam ser tão difícil lidar que, às vezes, elas não se preocupam. Às vezes, você pensa... Nós temos lá o nosso advogado, o nosso procurador, que é o Dr. Felipe, e ele é uma pessoa com deficiência visual, ele é cego. E é o nosso procurador, um excelente procurador, por sinal. Então, no computador dele, ele tem lá a leitura, né, ele faz o trabalho dele normal, igual uma pessoa que não tem a deficiência. E desenvolve um bom papel. Então, assim, eu acho que falta oportunidades, falta conhecer um pouco, porque às vezes parece muito difícil você contratar aquela pessoa, porque isso vai gerar... você vai ter que pensar no local de trabalho que ela vai estar, com quem que ela vai trabalhar. Parece muito difícil. Mas se você for a fundo, dá para fazer. Então, tem uma cartilha no nosso site que é muito importante, que é conhecer para incluir. Até 2015, que ainda não tinha a resolução da ONU, as pessoas falavam pessoa deficiente, né, pessoa especial, pessoas excepcionais. E, depois de 2015, foi decidido que você vai chamar pessoa com deficiência. Até hoje, a gente vê nos canais, nos telejornais, falando de forma errada. Né? Então, eu me preocupo muito quando a pessoa começa com necessidades especiais. Eu falo assim, não conhece nada. Eu falo que necessidades especiais todo mundo tem, Todos né? Nós temos. Deu uma dor de barriga, todo mundo vai ter uma necessidade especial. Então, deu sede, todo mundo tem uma necessidade de tomar um copo d'água. É minha necessidade, né? Exatamente. E as pessoas, é muito interessante isso, porque você não porta, né? Deficiência. Eu porto minha bolsa, eu porto o que eu estiver carregando.
Agora, eu não porto a deficiência, eu nasci com ela. Então, eu sou uma pessoa com deficiência. Mas, assim, tem muito para construir. Só que perto de, tipo, se você for pegar nos anos 70, que teve as primeiras conferências, né, para a luta da pessoa com deficiência, não tinha nada. E hoje já tem uma história, só que tem muito ainda para fazer. Então, por isso a importância da lei. Por isso que a gente tem que ter algo que garanta que nós possamos estar incluído em todos os lugares. A lei da acessibilidade é muito importante, porque agora... Deixa eu te falar, a lei de cotas, ela veio de uma forma bastante necessária, inclusive, mas precisou de um trabalho grandioso do Ministério Público do Trabalho, a antiga Delegacia Regional do Trabalho, na pessoa da doutora Lucila, uma grande pessoa, trabalhou muito para a inclusão das pessoas com deficiência, mas descobriu-se futuramente que eles estavam cumprindo a lei de cotas, mas deixava o funcionário deficiente como um vaso, né? Sem nenhuma perspectiva de progresso, tudo mais. E a gente fazia um trabalho de pesquisa, de fuçar, de procurar a Procuradoria de São Paulo, né? Os procuradores, os promotores públicos, de ir atrás dessas empresas a fim de trabalhar no sentido de organização, mobilização, instrução e uma cobrança um pouco mais rígida. A secretaria hoje, ela aceita esse tipo de denúncia, ela procura, ela vai atrás dos promotores públicos? Então, na verdade, a secretaria tem uma ouvidoria que é pouco conhecida, então eu queria fazer aqui uma propaganda, tá? Vocês podem mandar um e-mail para a ouvidoria da SMPED. Nós temos lá a Regina, que é a nossa ouvidora, mas além da secretaria, a gente tem o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é um órgão totalmente autônomo, né? Não é da SMPED, e que a função do conselho é realmente fiscalizar e verificar, lutar pela luta da pessoa com deficiência, então receber as denúncias, né? Então, o Ministério Público também encaminha denúncias para a gente, averiguar, para ver se é isso mesmo, né, que é a da acessibilidade arquitetônica ou digital. Mas eu acho que isso é mais um papel do Conselho. Ok. Mais uma pergunta. Como a secretaria é uma secretaria meio e ela lida com todas as outras secretarias, ou seja, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Transporte, Segurança, Saúde, e aí vai por diante, e além de mexer com todas as secretarias, ou seja, tem que ter conhecimento amplo, né, do trabalho da prefeitura no geral, você lida com N tipos de deficiência. São tetraplégicos, paraplégicos, cegos, amputados, síndromes, que tem mais de 1.400 catalogadas, e paralisia cerebral e vai por diante. Então, o trabalho dos funcionários lá, eles são, assim, deve ter uma exigência muito grande das especificidades com que você está lidando. Esses funcionários são treinados, eles já vêm com um certo conhecimento, vocês trabalham com eles no sentido de calma, aprenda, vamos junto. Tem esse tipo de trabalho? Olha, Roberto e Suelen, lá é impressionante. Desde quando eu entrei, cada dia na Secretaria da Pessoa com Deficiência você aprende algo novo. Isso é muito novo para mim, porque geralmente você passa em outras áreas e é meio que automático. Ali não. O tempo todo nós estamos estudando, o tempo todo nós estamos buscando algo melhor para a pessoa com deficiência. Então, assim, tem que ser constante os cursos, né? Internamente nós temos uma equipe muito capacitada para lidar, aliás, obrigada por toda a equipe, né? Que ninguém faz nada sozinho. Então, nós temos e também nós ajudamos outras pastas dando curso também. Faz parte do nosso Inclui Sampa. Aproveitando esse gancho, né, que você está falando de parceria, nós já falamos sobre parcerias com secretarias, mas eu queria saber sobre parcerias que vocês têm com empresas, com sociedade civil, com, enfim, instituições. Nós temos parceria com instituições que nem o Lar Amara, o Dorina, o Luz aos Cegos. Nós temos vários parceiros que colaboram para um bom desenvolvimento das nossas políticas públicas, né? Além de toda a secretaria que eu já citei aqui. E no Inclui Sampa, o interessante é que nós também temos parceria com o setor privado. Então, a gente tem o Instituto Acanda, que vai lá e confere
se você vai precisar usar o óculos, né? Então, assim, é muito legal. Nós temos o Instituto Fios de Ouro, que vai lá e corta o cabelo, faz a barba, isso tudo da pessoa com deficiência ou do seu familiar. Então, a gente sempre está buscando parceria, tanto no privado como no público. Dica, nós precisamos, infelizmente, encerrar por aqui. Ainda teria muita coisa para a gente abordar, mas a gente precisa encerrar, mas está convidada a voltar. Nós queríamos, para encerrar, se você quiser deixar um recado para conhecer mais um pouquinho do trabalho, enfim, para a gente terminar por aqui. Olha, eu queria convidar todos vocês, que aqui na hora é tanta coisa para falar, e certeza que eu vou sair daqui e vou falar, não falei disso. Então, primeiro, agradecer o convite, convidar todos vocês para seguir a SMPed nas redes sociais, no Instagram, lá tem toda a nossa programação, tudo que a gente está fazendo, inclusive informações do Inclui Sampa, porque eu falei aqui muito superficial e lá vai ter tudo certinho. E dizer para vocês que a inclusão é um ato de amor, né? Então, a gente realmente tem muito mais a aprender do que qualquer outra coisa. E que todos somos iguais. Então, o nosso papel é fazer essa inclusão, é cada dia melhorar a nós mesmos para poder melhorar a cidade. Eu agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse ou qualquer um dos nossos programas, acesse a nossa playlist no YouTube ou nos acompanhe nas nossas redes sociais. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.